Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, em mais uma aula de física. Essa é a 15ª aula. Eu, professora Ivanice, juntamente com a doutora Priscila Passi Araújo, minha orientadora, estamos com vocês nesse projeto do cursinho Vem para a Uni 2021. Hoje, nossa aula, antes de iniciar nossa aula, quero convidar você a dar like nas nossas aulas, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as aulas. Então, vamos lá? Essa semana nós vamos falar sobre ótica. Então, nossa aula de hoje é sobre ótica. O que é ótica, né? Ótica é uma área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. A ótica divide-se em duas sub-áreas, a ótica geométrica e a ótica física. Então, podemos entrar aqui em luz. O que é a luz? Luz é um agente físico que gera em nossos olhos sensação luminosa que nos permite ver os objetos, né? E, então, no caso, esses objetos aqui. E fonte de luz? A fonte de luz, denominamos fonte de luz dos corpos que emitem luz. As fontes podem ser classificadas em primárias e secundárias. Aqui temos do lado um esquema, né, de como funciona. Aqui temos o observador receptor, né? E aqui temos a fonte primária, que é a lâmpada, né? Uma lâmpada. E temos aqui a fonte secundária, né? E aqui temos o observador. É basicamente esse esquema aqui de ótica, de visão. O que é a fonte primária e a fonte secundária? A fonte primária produz luz, ou seja, ilumina ambientes escuros, né? No caso, a lâmpada, né? Temos o sol, temos as velas, tudo que emite luz, né? Em ambientes escuros é chamado de fonte primária. E a fonte secundária? A fonte secundária reflete e envia luz produzidas pelas fontes primárias, ou seja, não ilumina ambientes escuros. No caso, não ilumina ambientes escuros. Por exemplo, temos aqui a lua, né? Que é uma fonte secundária. E temos também esses ambientes aqui claros, né? No caso, aqui temos um quarto. Com isso, podemos entrar em dois tipos de fontes. Temos fonte de luz pontual e temos fonte de luz extensas. As pontuais, que é a pontiforme, são dimensões que são irrelevantes em comparação com as distâncias da fonte de luz. E as extensas são dimensões não desprezíveis, no caso, em relação à distância da fonte de luz. Então, com isso, podemos, então, entrar em propagação da luz, né? O que é um raio de luz? É a forma de representação geométrica da trajetória que a luz percorre, indica qual a sua direção e qual o sentido de sua propagação. Por exemplo, considerando uma fonte pontiforme, onde são emitidos infinitos raios de luz, porém, somente alguns deles chegarão a um observador. O raio de luz é representado por um segmento de reta, de acordo com o sentido de sua propagação. Né? Aqui temos a representação de um raio de luz. Né? Podemos ver que é um segmento. E o que é o feixe de luz? São conjuntos de inúmeros raios de luz, né? No caso, um feixe luminoso pode ter três formas, sendo elas cônico convergente, que é quando todos os raios de luz convergem apenas para um único ponto. Temos o cônico divergente, quando todos os raios de luz se divergem a partir de um único ponto. E temos o cilíndrico paralelo, ocorre quando os raios de luz são paralelos entre si. Aqui temos, né, esses três conjuntos, né, como eles são, né? Como são esses segmentos. Então a luz se propaga em uma velocidade de
300 mil quilômetros por segundo no vácuo, né? Entretanto, ela pode ser propagada de outras formas, baseando-se em 3 princípios: transparente, translúcido e opaco. O transparente é o que não interfere na propagação da luz, ou seja, a passagem é regular e dá para observar um objeto atrás de forma clara, por exemplo, o ar e o vidro, entendeu? E temos o translúcido. O que é o translúcido? São luminosidades que até passa, porém de maneira irregular. Em outras palavras, é possível enxergar objetos, mas não totalmente. O exemplo comum é o vidro, né? E temos o opaco, que o nome não deixa a luz se propagar. No caso, a luz não se propaga. Sendo assim, não é possível enxergar o objeto que esteja atrás. Entre outros materiais que não permite a passagem de luz, pode ser citados placas e madeiras, né? É aquela quando você tampa, né, a metade da sua vista. Esse é o opaco. Com isso, podemos ver que os princípios da propagação da luz, temos os princípios, né, da propagação da luz. O primeiro princípio é chamado de reversibilidade. É basicamente o que acontece quando você vê uma pessoa pelo espelho. O outro princípio é o da interdependência dos raios luminosos. No caso, os feixes de luz, mesmo sendo cruzados, não alteram seus próprios percursos. Na prática, é bem mais fácil visualizar tal afirmação, pois os holofotes intensos em shows são exatamente isso. Então, aqueles holofotes em shows, aqueles montes de flashes, é chamado de interdependência, né? São, no caso, raios luminosos, que você põe a mão, assim, né, na cara, que você não consegue enxergar, basicamente. E os fenômenos ópticos são eventos que podem ser observados e que ocorrem pela interação da luz com a matéria. Temos a reflexão, que é caracterizada pela passagem de luz através de 2 meios diferentes, índice de refração. Quando a luz atravessa meios com diferentes refringências, né, sua velocidade de propagação muda, fazendo com que possa ocorrer desvios laterais em sua trajetória. E temos a absorção. O que é essa absorção? É o fenômeno em que uma parte ou até mesmo toda a luz incide sobre um corpo e absorvido, né? Corpo capaz de absorver toda a luz incidente sobre ele são conhecidos como os corpos negros. A maioria dos corpos, entretanto, não são negros, isto é, observem somente uma parte da luz incidente, né? Absorvem, né? A cor das fontes secundárias de luz é determinada pelo espectro de absorção daquele corpo, ou seja, pela sua capacidade de absorver determinadas frequências de luz visível. E temos a transmissão, é o processo em que a luz atravessa o meio óptico translúcido ou transparente. Quando a luz é transmitida através desses tipos de meios, sua velocidade pode mudar, bem como a direção de propagação, que caracteriza uma refração. Aqui temos um exemplo desses 3, né, esses 3 tipos de raios, né? Temos aqui a reflexão, né? Que é, quando o feixe de luz vem, bate e vai, né? Bateu e foi. E temos a absorção, que é quando a luz entra, né, num feixe, assim, quando a luz entra em um objeto. E temos a transmissão. Entra no objeto, né, ele adentra dentro do objeto e atravessa. Então, temos esses 3 tipos aqui. Com isso, então, podemos entrar em instrumentos ópticos. O que são esses instrumentos ópticos? São princípios da ótica e têm a finalidade de facilitar a visualização de determinados objetos. Então, temos vários objetos, infinitos instrumentos ópticos,
Temos aqui alguns que eu citei, temos microscópio, telescópio, projetores, lupa, câmera fotográfica, óculos e lentes. E tem outros vários, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre a máquina fotográfica, que é um instrumento óptico que projeta e armazena uma imagem sobre um anteparo e funciona de forma semelhante ao olho humano. Possui um sistema de lentes denominado objetiva, que se comporta como uma lente convergente, ó. A câmera fotográfica, ela é objetiva e é uma lente convergente e forma uma imagem real, invertida no material fotográfico, para que a imagem fique nítida sobre o filme fotográfico. A câmera possui uma série de sistemas que aproximam ou afastam a objetiva, focalizando a imagem, né? Então, aqui vocês têm que focar que o quê? A máquina fotográfica, ela é uma denominada com um sistema de lentes objetiva, né? E se comporta como uma lente convergente, tá? Isso é importante. Temos a lupa, né? A lupa é um instrumento óptico mais simples, sendo constituída por uma lente convergente, que produz uma imagem virtual e é ampliada de um objeto, né? Para que a imagem seja formada pela lupa, seja nítida, é necessário que o objeto seja colocado entre o foco F e o centro óptico. Caso contrário, a imagem forma-se desfocada, né? Aqui temos aqui um esquema como funciona essa lupa. Ó, temos a lupa, né? Aqui o objeto e aqui a imagem virtual, ó. Né? E aqui temos um foco. Então, é assim que funciona, como que é seu gráfico, né? Sua imagem, mas basicamente isso daqui, que você visualiza. Então, essas são nossas referências. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Bons estudos a todos. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative seu sininho e até a próxima aula, gente. Bye!